Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e sim, é bem possível e provável que os dividendos dos seus fundos imobiliários aí tenham uma diminuição, que caia um pouco o pagamento desses dividendos na sua conta aí nos próximos meses, tá bom? Muita gente tem perguntado, tem ficado preocupado, principalmente com aqueles fundos de papéis, por causa dessa deflação que foi anunciada aí no mês de julho, né? Ou seja, diminuição da inflação, a gente vai poder ver sim uma diminuição dos dividendos, principalmente desses fundos que são atrelados à inflação. Mas aí eu já começo a fazer algumas ponderações aqui, né? O que é essa diminuição? É bem possível, mesmo que aqueles dividendos, aqueles fundos imobiliários que pagavam muito acima, né, nesses últimos meses, vou até colocar aí na tela, olha que impressionante, né? Fundo imobiliário pagando 1,8% ao mês, 1,6%, 1,5%, quase 2%, né, como você viu aqui nessa tela. Esses números, sim, eu acho que é bem provável que diminua, tá? Mas assim, pensar naqueles fundos imobiliários que podem continuar pagando algo em torno de 1% ao mês, acredito que é possível sim. Tem muita oportunidade interessante também na Bolsa de Valores, só que a gente precisa falar sobre esses cenários que a gente vive, né? Então, se a gente tem uma possibilidade de diminuição de inflação, acabou a farra? Acabou o dinheiro com os fundos imobiliários? Não, não necessariamente. Só que a gente tem que pensar em todos esses setores, esses cenários dos fundos imobiliários também. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Vou mostrar um pouco do cenário e essas opções de investimento interessantes agora. Vamos lá. Bom, galera, então o primeiro ponto aqui para tranquilizar todo mundo é que o investimento em fundos imobiliários continua sendo interessante, até porque é um investimento que a gente vai carregar para a vida, né? Ter esses dividendos caindo na conta todos os meses é muito bom, é muito interessante. Então, primeiro alerta, a gente teve sim essa deflação anunciada nesse último mês, né? E aí o investidor que tem fundos imobiliários de papéis pensa o seguinte, ora, se a rentabilidade desse meu fundo imobiliário está atrelada à inflação, se a inflação subir, eu vou ganhar mais, né, com esse fundo imobiliário. Se a inflação diminuir ou tiver a deflação, como foi agora no último mês, a minha rentabilidade nesse fundo imobiliário vai diminuir. Então esse raciocínio, ele é verdadeiro, sim. Então é possível, até esperado, daqui a pouco vou mostrar aqui na tela, uma lista de quais são os fundos imobiliários que tendem a diminuir o pagamento nos próximos meses. Mas o que eu quero tranquilizar todo mundo aqui, na verdade, é logo de cara 2 pontos aqui. Primeira coisa, a gente não pode nunca, como investidor, como investidora, perpetuar um cenário atual para todo sempre, né? Então, aumentou a inflação. Poxa, agora eu vou colocar todo o meu dinheiro em fundos de papéis. Diminuiu a inflação, vou tirar tudo. Não, né? A gente tem sempre que pensar em construção de patrimônio e saber que os cenários eles vão variando um pouco. Óbvio que você pode aportar novos recursos em outras classes de ativos, dependendo do cenário. Então, não perpetue essa inflação mais baixa para sempre. Até porque, né, esse é o segundo ponto aqui, essa deflação que aconteceu no Brasil em julho, ela é completamente pontual e até podemos dizer artificial, tá? Porque só vai acontecer até o final de 2022, ou seja, já está contratado, contratado entre aspas, né, já está esperada uma inflação alta até acima da média para 2023. Então, olha esses dados que eu separei aqui. Foi noticiado em toda a mídia, né, essa redução da inflação no mês de julho, tá? Então, a gente pode ver aqui até nesse gráfico, essa aqui é uma inflação mês a mês. Então, é muito normal no Brasil, a gente está acostumado a ter inflação ali positiva, né, digamos assim, ou seja, aumento da inflação, e nunca negativa, como aconteceu aqui no mês de julho, esse menos 0,68. Mas a gente sabe que isso claramente foi feita por causa dessa diminuição, essa retirada dos impostos, principalmente de gasolina, etanol e gás de cozinha, né? Que foi uma atitude totalmente pontual, então é uma inflação completamente artificial, né? Essa deflação, na verdade. Até porque a gente olha aqui nesse gráfico de 12 meses e está super alta a inflação ainda, né? Na casa dos 10%, se a gente pegar essa janela um pouco maior. E essa retirada desse imposto, então esse mecanismo tributário aí que diminuiu a inflação agora, é só até dezembro de 22, né? Então, isso
rapidamente vai ser modificado para 2023. Devemos ter uma inflação alta ainda em 2023. Então, primeiro ponto aqui, né? Não vai sair vendendo seus fundos imobiliários por causa de um cenário de um mês, né? Isso daí vai voltar para o ano que vem, vai voltar para a perpetuidade enquanto você tiver os seus fundos imobiliários na carteira. Mais um ponto interessante aqui é que essa perspectiva de inflação por mais tempo, o que faz com a taxa Selic, a taxa de juros? Ora, muito provável que a gente tenha taxa Selic alta por muitos meses ainda. E aí, na minha visão, agora olhando para os fundos imobiliários em si, até especificamente os fundos de papéis, acredito que aqueles fundos que tenham mais exposição ao CDI tendem a performar melhor nos próximos meses, tá? Por quê? A taxa Selic não tem uma previsão clara de diminuição, né? A gente até acha que ela vai ficar nessa casa aí de quase 14% por muito tempo e depois, quando cair, vai cair para 13%, 12%. Não é esperada uma baixa substancial ali da taxa Selic. Então, os fundos imobiliários de papéis, aqueles de recebíveis, né? Os CRIs que vocês já conhecem, aqueles que têm mais contratos atrelados ao CDI tendem a performar melhor, tá? Eu acho até que é um investimento bastante seguro quando a gente pensar, né? O Brasil ele tem essa característica de ter bons títulos pós-fixados, porque aqui a gente sabe que inflação sempre tende para cima, taxa de juros, historicamente falando, né, a taxa Selic sempre alta, então é um tipo de investimento bem tradicional e até certo ponto previsível no Brasil, né? E inclusive até um exemplo de um fundo imobiliário que tem muitos contratos com CDI, daqui a pouco eu te mostro até aqueles que têm mais contratos com inflação, que devem sofrer um pouco nos próximos meses, e aí você vai me dizer se você tem algum deles ou não. Um exemplo de um fundo imobiliário de papel, que ele tem muitos contratos atrelados ao CDI, é um fundo imobiliário que se chama KNCR11, tá? Já falei sobre ele em outros vídeos, vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada, mas quero colocar aqui na tela também esse fundo imobiliário só como um exemplo, porque ó, ele está pagando 1,12% de dividendo, né? No último mês ele pagou isso, está num preço justo, né? O P sobre VP dele está 1, e aí a gente pode ver claramente que existe uma valorização da cota dele, né, num período longo, por quê? Quando a Selic estava baixinha, ninguém queria comprar esse fundo. Agora que a Selic está alta, todo mundo quer. Logo, você já pode imaginar também que lá no futuro, quando mudar esse cenário, né, quando a taxa de juros estiver caindo lá na frente, provavelmente a cotação desse fundo imobiliário aqui vai cair também, tá? Então, pensando nesses dividendos, né, a gente precisa entender o que esse instrumento, fundos imobiliários, ou mais especificamente o fundo imobiliário de papel, qual é a função dele na nossa carteira, né? Então, se é uma função de sempre pagar um pouquinho acima da taxa Selic, independente do que ela for, é isso que esse papel vai proporcionar na sua carteira. E agora, quais são os fundos que tendem a diminuir o pagamento de dividendos? Vou colocar aí na tela, porque saiu esse levantamento aqui, ó, de 18 fundos imobiliários que vão acabar diminuindo o seu pagamento. Por quê? Muitos contratos atrelados à inflação, tá? Vou colocar aí na tela, ó, essa tabela, onde a gente vê, ó, por exemplo, o KNP11 tem 90% dos seus contratos ali, né, atrelados à IPCA. Então, se a gente tem uma previsão de menos inflação, ele vai pagar menos também, tá? Agora, o que a gente tem que pensar, por outro lado, é que não quer dizer que a inflação vai ser baixa, né? A expectativa para 2022 é algo em torno de 7%, né? Para 2023 também vai ser mais ou menos isso, né? A meta é bem mais baixa, algo em torno de 4% a 5%, mas eu acho que vai estourar para cima até porque é esse cenário de commodities, o combustível ano que vem vai voltar também. A inflação de serviços no Brasil está bem alta, né? Então, serviços, por exemplo, turismo, né, está super inflacionado, né? Eu acho que não é estrutural essa diminuição da inflação, tá bom? Eu acho que o Brasil é o país do pós-fixado, tá? Mas, enfim, a gente pode pensar que ele estando aí num preço sobre valor patrimonial ok, aceitável, né, abaixo de 1, pensando numa inflação mesmo na casa dos 7%, mais esses outros contratos que ele tem lá dentro, então seria 7% mais um valor acima disso. É óbvio que a gente está vendo aqui um dividendo passado de 17%, mas facilmente a gente poderia pensar que um fundo imobiliário bom,
aí vai ter contratos na casa de IPCA mais 6, tá? Então a gente tem uma inflação de 7, mais esses 6% ali, poxa, a gente já está falando de algo em torno de 12 ou 13% ao ano. Não é ruim. Mesmo a inflação diminuindo, não quer dizer que esses fundos aqui vão ser ruins, mas vão pagar menos, né? Então é isso que você tem que saber. Não se assuste se esses fundos imobiliários aí que estão aparecendo na tela pagarem menos, tá? Principalmente esses primeiros que têm muitos contratos com IPCA e não tantos com o CDI, né? Como, por exemplo, eu falei do KNCR11. E aí a gente pode ver até aqui a metade dessa tabela, ó, esses fundos imobiliários que têm 50% em IPCA, 50% em CDI, pode ser interessante, né, ter essa diversificação dentro do seu fundo de papel também. E aí eu quero ressaltar também o CPTS11, ó, que ele tem 59% da carteira dele ali com CRIs atrelados ao IPCA. Ele soltou essa notícia aqui falando que ele não pretende diminuir o pagamento dos dividendos dele, tá? E como eles pretendem fazer isso? Eles colocam aqui que o fundo vem realizando um giro da sua carteira, né? Ou seja, ele tem alguns CRIs, ele tem alguns outros fundos imobiliários dentro da carteira dele que ele fica comprando e vendendo todo mês e aí ele tenta gerar lucro com isso, tá? Então, dentro aqui desse exemplo, essa gestora disse que não pretende diminuir o pagamento, mesmo com essa inflação aí, mesmo com essa deflação, nesse pequeno período de meses aqui até o final de 2022. Vale ressaltar que alguns fundos imobiliários também ainda têm caixa, né, para distribuir, ou seja, um fundo imobiliário aqui no Brasil ele é obrigado a distribuir 95% dos seus lucros, porém, a cada 6 meses, tá? Essa é a lei. Os fundos costumam distribuir todos os meses, certo? Mas alguns deles podem ir fazendo um caixa e distribuir um pouquinho mais no final desse semestre, ou seja, 2 vezes por ano, ou mesmo pegar esse caixa e nesses momentos que tem alguma adversidade de mercado, como essa inflação mais baixa, se esse fundo ele tiver caixa, ele pode repor um pouquinho e tirando um pouquinho desse caixa para não diminuir tanto assim o dividendo mensal dos seus cotistas. E agora também vamos falar sobre os fundos imobiliários de tijolos, né? Porque esse foi o cenário que eu mostrei agora dos fundos de papéis, tá? Que eu acredito que vão continuar pagando super bem, principalmente aqueles que têm mais contratos com CDI, acho esses aí até mais seguros, só que também a gente abre oportunidades nos fundos de tijolos, né? Saiu essa notícia aqui no site do Estadão, mostrando quais os fundos imobiliários que podem se beneficiar aí com esse fim do ciclo da taxa Selic. Então, basicamente aqui eles falam sobre os fundos de tijolos, principalmente shoppings e escritórios, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Chegamos, então, possivelmente no fim desse aumento, desse ciclo de alta da taxa Selic. 13,75% ao ano já está muito próximo do teto, se não for o teto, né? Tem gente que fala que vai chegar a 14, tem gente que fala que vai ficar em 13,75, enfim, não faz tanta diferença. Já estamos no final do ciclo de alta. E quais os fundos, então, que podem surfar uma valorização aí nos próximos meses e anos? Os fundos de tijolos que eles estão bem descontados. E aqui, nessa matéria, o destaque são os shoppings e os escritórios, e eu adiciono um pouco também o ponto dos fundos de fundos, tá? Essas aqui foram as maiores altas dos fundos imobiliários em julho. A gente tem um fundo, o CARE11 é um fundo de cemitério, né? Ele é um fundo relativamente pequeno, então nem considero tanto nessa análise aqui, porque um fundo pequeno pode valorizar e desvalorizar muito na Bolsa de Valores. Mas se a gente olhar para os outros, ó, a gente tem um fundo imobiliário de logística, um de shopping e 2 fundos de fundos, né? Por que um fundo de fundo? Ele é um fundo imobiliário que você compra, né? Por exemplo, você pode comprar esse RBFF11 ou o KISU11 lá na sua corretora. Você comprou esse ativo, esse um ativo, e dentro dele tem vários outros fundos imobiliários. Então tem uma gestão desse fundo de fundos que escolhe quais os fundos imobiliários tem dentro desse ativo que você comprou, né? E aí ele vai trocando esses fundos imobiliários que tem lá na carteira, vai tentando gerar mais lucro com isso. E por que os fundos de fundos cresceram bastante nesse último mês? Ora, se eles têm tanto fundos de papéis quanto de tijolos ali, ele está tentando pegar um pouco desses dois mundos, bons dividendos, né, com os fundos de papéis, e tentando apostar nessa valorização, essa possível valorização dos fundos de tijolos com o fim do ciclo de alta da taxa Selic.
Então, pessoal, peço para você colocar o seu comentário aqui embaixo se você tiver alguma pergunta especificamente sobre fundos imobiliários que eu posso vir a responder aqui em próximos vídeos para vocês, tá bom? Então, dê uma olhada também nesses outros vídeos que a gente preparou para você e se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo ao time!